Olá, boa noite, a paz. Estamos começando a aula de número 4. O tema da aula de hoje, dentro do seminário Estrutura e Funcionamento do Corpo de Cristo, é dons espirituais. Então, vamos conversar um pouquinho para ver biblicamente o que são os dons espirituais, como eles funcionam, quais as bases bíblicas para os dons espirituais e quais são as justificativas para a sua existência. Vamos lá. Vamos começar analisando textos bíblicos que enfatizam a existência dos dons espirituais. E quais são esses dons espirituais? Quantos são? E na Bíblia, onde é que nós temos os textos, os versículos que falam sobre os dons? Olá, Ney, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos lá, então. Bom, o texto áureo na Bíblia para os dons espirituais é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 em diante. Não são só esses versículos que falam sobre os dons espirituais, muitos outros. Mas esse texto, certamente, é o texto clássico dos dons e é o ensinamento de Paulo, do apóstolo Paulo, aos crentes da cidade de Corinto. Vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo, capítulo 12, do primeiro verso em diante. O texto bíblico diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar daí. O primeiro conceito que não pode ser ignorado é que os dons espirituais pertencem ao Senhor. Todos os dons espirituais emanarão de uma mesma fonte, o Senhor, através da inspiração promovida pela presença do Espírito Santo. O que nós conseguimos entender, então, é que sem o Espírito Santo não há dons espirituais. E quando o Espírito Santo não atua, os dons espirituais não são divinos. Eu vou repetir. Quando o Espírito Santo não atua, os dons espirituais não são divinos. O que eu estou dizendo é, há a hipótese de dons espirituais que não sejam divinos. O grande problema é que, para você conhecer quais são os dons que são divinos e quais deixam de ser, você tem que estar em comunhão com Deus. E você tem que ter espírito de discernimento. Todos os dons existirão apenas com a finalidade da edificação do corpo de Cristo. Todos os dons. Nós veremos quais são esses dons, mas todos eles para a edificação do corpo. De novo, a frase célebre que nós temos usado aqui desde o começo da ministração dessas aulas. Nunca se tratará de nós, sempre do Senhor. E quando nós consideramos a possibilidade do trabalho na casa do Senhor, o trabalho na igreja, a obra do Senhor propriamente dita, então não é possível fazê-la sem a influência ou sem a ação ou sem o ministério do Espírito Santo ministrando sobre nós os dons. Nós passamos, então, para o outro patamar. Se sem o Espírito Santo não temos os dons, e se quando o Espírito Santo se ausenta, outro espírito há de manipular a igreja, há de manipular o crente, na simulação, no simulacro de dons espirituais, então eu posso entender que os dons espirituais podem muito bem proceder de demônios.
Pelo Espírito Santo, a partir do dom de discernimento, você facilmente compreende se é de Deus ou não uma palavra profética, um sonho, uma visão, uma revelação, uma palavra dita de conhecimento, uma palavra dita de sabedoria, ou talvez uma representação de fé. Então, se você está em comunhão com o Senhor, fatalmente o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, através do dom de discernimento, quem é o Espírito que está falando. Mas a recíproca é verdadeira. Se nós não estivermos em comunhão com o Espírito Santo, e se nós não buscarmos a face de Deus como convém, muito provavelmente poderemos ser enganados. Ainda nesse comecinho, nessa apresentação de aula, vale lembrar que para muita gente vale a manifestação dos dons. Muita gente só se vê contemplado pela presença do Senhor se houver algum tipo de manifestação sobrenatural. Pessoas que pensam desse modo são presa fácil para o engano. Nem sempre eu vou sentir alguma coisa, nem sempre eu vou perceber alguma coisa. Nem sempre o arrepio, nem sempre uma confirmação sobrenatural de uma presença. Não, não. Então, escute, quando você está ligado com Deus e quando você está com o seu coração voltado para a palavra, você não precisa de uma confirmação sensorial, emocional, para aferir se a presença do Senhor se deu ou não sobre a sua vida. Se a palavra é do Senhor ou não. Você não precisa chorar, você não precisa sorrir, você não precisa sentir êxtase, você não precisa. Até porque uma boa parte das palavras ministradas pelo Senhor ao nosso coração, através de seus profetas, através dos dons espirituais manifestos à igreja, não produzirá para o indivíduo qualquer tipo de reação. Porque a palavra de Deus sobre o nosso coração não terá objetivos emocionais. O Espírito não falará para nos emocionar. E, aliás, a emoção não é uma evidência da presença do Espírito Santo ou da voz do Espírito Santo sendo manifesta através desse ou daquele dom. Curiosamente, uma minoria pensa dessa forma e tem o seu coração alinhado com esse conceito que é bíblico. Uma maioria imagina que a sensação, a emoção, o arrepio, algum tipo de catarse, qualquer tipo de sensitivismo é o meio adequado para que você averigue ou confirme a procedência divina dessa ou daquela manifestação de dons espirituais. Talvez por isso seja tão difícil nós assimilarmos ou recebermos uma palavra de juízo, uma palavra de confrontamento, uma palavra de exortação, porque não vai produzir arrepio. Talvez vá produzir ojeriza, aversão, antipatia. Quem de nós gosta de ser confrontado? Quem de nós aceita ser desiludido? Quem aceita desconstrução com facilidade? Muito pelo contrário. E nós vivemos algumas experiências surreais no mundo de hoje em relação à igreja, ao convívio da igreja. A impressão que a gente tem é que a maioria não precisa aprender mais nada, todo mundo sabe tudo. E tem uma outra questão muito curiosa, que Deus normalmente fala com todo mundo, pelo menos é essa a perspectiva que as pessoas têm. Não precisa de pastores, não precisa de ministros, não precisa de ninguém, Deus já fala com elas. O Senhor já revela a elas qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade o tempo inteiro.
Isso aí é um perigo muito grande. As pessoas chamam, na verdade, isso é um caminho antagônico. De um lado, as pessoas chamam para si a possibilidade de uma conversa direta com Deus, então ela não precisa de intermediário, e de fato, biblicamente, não precisa. Mas ela não precisa de pastores, ela não precisa de professores, de mestres, de doutores, ela não precisa dos dons ministeriais manifestos, porque ela é suficiente, autossuficiente, que é um outro equívoco. Eu não preciso do intermediário entre mim e Deus, porque o véu do tempo está rasgado. Mas se eu pertenço a uma estrutura chamada igreja, e se essa igreja é a manifestação multifacetada da graça de Deus através de um grupo de pessoas, quando eu aprendo que Deus dá a um o dom de visão, a outro o dom de revelação, a outro o dom de profecia, a outro a palavra do conhecimento, a outro o dom da fé, a outro o amor, um amor sobrenatural, então automaticamente eu não me basto. Então eu posso dizer assim: imagina, eu não preciso de ninguém como intermediário entre mim e meu Deus. É verdade, não precisa. Mas eu e você precisamos da igreja para que o corpo se consolide, para que o corpo se configure. E aí nós temos uma armadilha. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: não preciso ir à igreja, eu sirvo a Deus sozinho? Quantas vezes a gente ouve as pessoas confrontadas pela palavra dizerem: isso dizem na nossa cara sem a menor parcimônia, eu vou orar a Deus e Deus vai me dizer o que eu tenho que fazer. E o Senhor está falando através da sua palavra, através dos seus ungidos, através dos seus ministros, através dos pastores, através dos atalaias, através dos profetas. Eu não posso me colocar de forma subserviente, de maneira servil. Eu não posso me colocar com sentimento de rebanho, com espírito de rebanho, seguindo o caminho das gentes. A voz do povo não é a voz de Deus. Já falamos sobre isso aqui, já ministramos sobre isso. Quando eu me basto, então não preciso do corpo. Quando tudo se cumpre em mim, então a razão da igreja existir é nula. Não há essa razão. Então Jesus está equivocado ao fundar e ao fundamentar em si mesmo a sua igreja. Então Jesus está equivocado quando ele diz à sua igreja: olha, ficai, pois, em Jerusalém. Ficai. Ficai todos. Aguardai todos. Até que do alto sejais revestidos de poder. E quando o Espírito do Senhor, do Pentecoste, se manifesta sobre todos, havia cerca de 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, aguardando o cumprimento da palavra do Senhor. Então eu preciso compreender que os dons se manifestarão na união do corpo. Escute isso em nome de Jesus. Isso é palavra de Deus para nós. Isso é palavra de alerta. Eu não vou à casa do profeta para receber a palavra profética. Nem o profeta vem na minha casa para me trazer qualquer tipo de palavra de Deus. Ainda que isso, como exceção, aconteça, a regra não é essa. Todos reunidos no mesmo lugar, em comunhão, coinonia, buscando a face do Senhor, louvando o seu nome, adorando o seu nome. E aí os dons se manifestam à mercê da direção do Senhor, da vontade do Senhor e não da nossa. E a palavra terá o objetivo de exortar, edificar e consolar. E será uma palavra para o corpo de Cristo. Não será uma palavra para o indivíduo. Eventualmente, Deus fala com indivíduos, Deus conversa com indivíduos, mas Deus conversa com o seu corpo. Eu vou dizer uma coisa que muita gente não quer ouvir. E vocês confrontarão, e já confrontaram, já passaram por situações comprobatória disso. Apocalipse, começamos a semana falando sobre isso. Capítulo 1. Ao anjo da igreja escreve, a palavra será dada ao pastor. Se ele for negligente, ruim para ele. Se ele for precipitado, ruim para ele. Se ele receber a palavra e não anunciar,
tal palavra da forma como recebeu, ruim para ele. Se acrescentar, ruim para ele. Se suprimir, ruim para ele. Cabe ao ministro apenas passar adiante, em nome do Senhor, aquilo que o Senhor disse. Antes da gente continuar a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, eu quero só repetir isso para enfatizar. Não se trata de mim, não se trata de nós, se trata da igreja. A igreja está em primeiro lugar como corpo, não o indivíduo. Agora, na pessoa do ministro, na pessoa do pastor da igreja, toda a cobrança estará sobre ele, independentemente da retidão do ministro em relação à igreja. Quando você lê as cartas direcionadas no livro do Apocalipse, através das revelações dadas a João, todo descompromisso ou compromisso da igreja é dado em primeira pessoa ao ministro. Tenho visto as tuas obras. Isso é terrível. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, que está em Esmirna, que está em Pérgamo, em Laodiceia, em Tiatira, ao anjo escreve. Provavelmente nós não temos ali iniquidades do pastor, mas diante de Deus é a iniquidade do pastor e não da igreja. Porque o Senhor vai falar com o ministro, como o cabeça da igreja, depois de Jesus, é ele a ferramenta, e é ele que vai se apresentar diante de Deus para dar contas, como pastor do rebanho, pelas ovelhas. Então, a conversa de Deus é com ele. Mesmo que se trate de um problema da congregação, virou problema dele. Eu não sei porque tanta gente quer ser pastor. Tanta gente briga pelo ministério pastoral. Irmão, cuidar da nossa própria vida já é um problema. Imagina cuidar pela vida dos outros, da vida dos outros. Imagina responder diante de Deus e na eternidade pelo sangue derramado pelas mãos do criminoso que se apresenta como o servo. Imagina eu passar o pano a vida inteira por um crente em pecado porque ele é um bom dizimista, que ele pertence a uma família importante. Imagina eu não me posicionar como anjo da igreja para iniquidade no meio do corpo de Cristo, porque eu não quero perder o cantor, o pregador, o professor, o construtor. Imagina. E não é isso que nós fazemos? E não é isso que nós fazemos? Damos os primeiros lugares, colocamos do nosso lado pessoas que nos favorecem, damos ouvidos a pessoas que massageiam o nosso ego. Isso é tão grave que esse corporativismo traz maldição sobre a vida da igreja. Sobre a vida do ministro, então, nem se fala. E o pastor que permitir que tais coisas aconteçam, ele será cortado. Haverá um dia em que o Senhor nos chamará à responsabilidade. E nós, os pastores, em primeiro lugar, pregamos o que vivemos, vivemos aquilo que pregamos, somos justos diante do Senhor, representamos realmente a voz de Deus diante do povo, levamos o povo diante de Deus. Realmente nós fazemos isso. Cuidamos do manco, cuidamos do aleijado, cuidamos do órfão, cuidamos da viúva, cuidamos daquele que não tem absolutamente onde se pegar, cuidamos do fraco, cuidamos do ferido. De que maneira agimos? Compreendem? Vamos aos dons espirituais. Vamos voltar à leitura de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 em diante. Então, vamos lá. A partir do versículo de número 3, novamente. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, ou seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então eu tenho aqui
Atuação, ministérios e dons. Atentem para isso, por gentileza. Atuação, ministérios e dons. E, curiosamente, dons, ministérios e atuação aparecerão no mesmo compêndio, numa mesma construção textual. Porque o Espírito Santo se manifestará através de diferentes ministérios, permitindo diferentes atuações. Você não precisa invejar o dom do irmão. Certamente você tem alguma coisa que ele não tem. Você não precisa achar que um dom é maior que o outro, que a gente vai ver já, nenhum dom é maior que o outro. Assim como nenhum órgão do corpo é mais nobre que o outro. Imagina uma conversa do intestino com os olhos verdes. Os olhos verdes talvez digam ao intestino: você nunca será lindo como eu sou. Mas o intestino pode responder aos olhos verdes: me aguarda, você vai ver para onde vão os teus olhos verdes. É só o intestino ir bem que você vai chorar, amigo. Então, o corpo de Cristo, sob a perspectiva da construção do corpo, ou da multiação dos órgãos, é um belo modelo de analogia, é um belo modelo de pensamento, em se tratando, inclusive, dos dons espirituais, porque os dons espirituais se manifestarão na mesma perspectiva. Vamos continuar a leitura. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ao bem individual ou ao bem comum? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. O Google é legal, né? Então, toda vez que você levar em consideração uma revelação, uma visão, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, de novo, queridos de Deus, não se tratará de nós, se tratará do corpo. É uma palavra para o corpo, bem comum, bem de todos. Irmãos, isso é tão grave, é tão sério, desculpe a insistência, que a partir daí você já consegue estabelecer um crivo de indiscutível importância para dar ou não razão a alguém quando ministra uma palavra profética. É para um indivíduo? É para o corpo. Deus pode falar em especial com alguém, mas isso para nós é exceção. Desculpe, é regra. A exceção é Deus falar com a igreja. Normalmente, a manifestação de dons espirituais estarão a serviço de uma consideração individual, circunscrita. Alguém, uma irmã, um irmão, ele receberá um cuidado especial de Deus através da manifestação dos dons que é para a igreja. E a gente gosta disso, desse tratamento pessoal. Isso virou regra. A palavra profética dirigida à necessidade do indivíduo. E aí eu tenho que aprender que a necessidade do indivíduo não é maior do que a necessidade do corpo. Ah, mas Deus é um Deus pessoal. Busque-o de forma pessoal. Em relação aos dons espirituais, eles servem para a manutenção da igreja, do corpo de Cristo. Se eu e você fazemos parte desse corpo, então a palavra profética, a palavra de visão, a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o dom de fé, ele não será por uma prática egoísta, unicista, individualista, exclusivista. Quer dizer, um come, o resto morre de fome. E aí nós temos um outro problema também. Imagine na fila de oração. Nós comentamos isso aqui.
Alguém que não receba uma palavra individual, uma palavra profética, uma visão individual. É tão comum isso acontecer que quem não recebe se sente preterido. Poxa, Deus não falou comigo hoje. Como se Deus tivesse a obrigação de conversar pessoalmente com cada um dos indivíduos presentes naquele lugar. Irmãos, olha só. Vamos confrontar mais uma questão aqui. E eu vou continuar a leitura. As reuniões de cura divina, as reuniões de visão, as reuniões de revelação. Eu vou classificar de uma outra maneira. As nossas reuniões de oração viraram sessões de revelação, de palavra profética. Encontro para que Deus fale individualmente com o João, com Maria, com Joaquim, com Pedro. Isso virou prática, isso virou regra. Não é bíblico. Campanha de oração. A nossa vida deve ser uma constante campanha de oração. A história lá dos 7 mergulhos, das 7 voltas, o povo gosta de 7, adora 7. Se for 6, Deus não atua, tem que ser 7. Misticismo, feitiçaria, agouro, prognosticação. Saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Culto de revelação, culto de visão, culto de profecia, culto de campanha de oração. O culto não é de louvor a Deus, não é de adoração ao nome de Jesus. Não tem muito tempo, uma moça chegou para mim e disse assim: na sua igreja tem alguém que revele? Eu vou procurar uma mãe de santo para você, minha filha. Vou procurar um pai de santo para você. Alguém me contou uma história aqui de Botucatu, da afluência de um grande número de pessoas a um determinado endereço. E nesse determinado endereço, uma mulher debaixo de uma árvore, numa pequena casa, emite suas palavras de revelação e profecia. É uma região rural, a quantidade de carros parados fora da cerca da casa seria enorme, e aquela mulher sempre debaixo daquela árvore, ou às vezes dentro do pequeno cômodo da casa, recebendo um a um os indivíduos que a procuram para orar e revelar. Então Deus desce para dar uma consulta, é isso? Isso é coisa de cambono de terreiro. Isso não é bíblico. Você vai encontrar a menção bíblica da existência de uma mulher profetisa, que orava, que intercedia ao Senhor e que ficava debaixo dos carvalhos. E o povo, quando buscava o Senhor, no tempo de silêncio de Deus, ia até essa mulher. Isso virou regra. Em todo bairro, em toda favela, em toda boca de lixo, tem alguém profetizando em nome de Jesus, tem um algoreiro para ser consultado, tem um feiticeiro para emitir uma palavra em nome de Deus. Então, a igreja católica lá, quarta-feira, é uma libertação, você tem oportunidade de mas nem domingo. Bairro dos Comerciários, o Cristiano está colocando, uma igreja católica, e num determinado dia da semana, oração e libertação naquela igreja católica, e uma quantidade gigante de carros são verificados na porta daquela igreja, nem no domingo, nem na missa tem tanta gente assim. Eles aprenderam com a gente. Eles viram que dá certo. Irmãos,
A Cristina está no Rio de Janeiro, ela sabe disso, né? É, é a minha cidade. Eu vou falar mal da minha cidade, eu não vou falar mal de uma outra. A Cristina sabe a quantidade de reuniões de oração nas casas, nos lares, nos quintais, nas favelas, que tem um poder de atração muito grande, mas a ênfase é visão, revelação, palavra profética, e as pessoas vão até lá para isso. É diferente de você ir buscar ao Senhor, de ir buscando ao Senhor, você está num ambiente de oração, e o Senhor, se quiser falar, ele vai falar, mas a palavra profética, os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo. Hein, pastor? Aqui, tá ouvindo? Aqui tem Encontro dos Vasos. Viu? Encontro dos vasos. Todo mundo ali profetiza. A gente está vivendo uma época muito estranha de evangelho. É uma época muito estranha. E isso tornou-se tão comum, isso tornou-se tão banal, que o difícil hoje é ter alguém que pregue a palavra, que ministre a palavra. Olha que coisa doida. A maioria conta visão, conta revelação, profetiza, dança, rebola, gira. Pouquíssima gente pregando a palavra. Quando a maior profecia é a palavra. Todo mundo querendo um dom espiritual, querendo precedência por conta dos dons que são do Senhor. E pouca gente se dedicando ao ministério da palavra, porque palavra não junta gente. Pregação da palavra não junta gente. O que junta a gente é prognosticação, é adivinhação, é feitiçaria, é adivinhação de futuro. Isso não é culto. Isso não é adoração. Cristiano está colocando que tanto isso é verdade, que reuniões de ensino da palavra normalmente são vazias. Pouca gente vai. Agora, se você disser que tem um irmão revelando, que tem um vaso de Deus na terra contando a vida, ele vai. Fogo puro, canela de fogo, língua de fogo. O povo gosta de fogo, inclusive, né? O povo gosta de pirotecnia, né? É uma turma de incendiário que só Deus para ter misericórdia, né? Gosta de fogo. A água que lava, que limpa, não, mas o fogo, né? É lamentável. É lamentável. Versículo 7, então, de 1 Coríntios, capítulo 12, a cada um, porém, a cada um, ao indivíduo, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O dom é dado ao indivíduo, mas visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro dom espiritual que aparece aí, palavra de sabedoria. O segundo, palavra de palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito. A fé. Vamos conversar já sobre isso. Dom de cura. Operação de milagres. Cura é cura, milagre é milagre. A gente vai conversar sobre isso. Profecia. Discernimento. Variedade de línguas. Nem todo mundo tem. A outro, a interpretação. São esses 9.
O batismo do Espírito Santo Irmão Luiz está colocando uma situação fulcral. Ele está dizendo que em todas as igrejas por onde ele passou, ele ouviu ensinarem que o Espírito Santo é dado com a evidência das línguas estranhas. E aí, quem não fala línguas estranhas não é batizado no Espírito Santo. Aí as igrejas históricas, aí a Igreja Batista tem um problema grave com isso. E a Igreja Batista vai ensinar o seguinte, que o Espírito Santo está sobre o crente desde o ato da conversão. E que o Espírito Santo evidencia-se no crente pelo próprio arrependimento que ele manifesta. E a ação consolidada do Espírito Santo se dá no batismo. São só formas diferentes da gente dizer uma mesma coisa. É claro que fora do ministério do Espírito Santo, ninguém reconhecerá pecado, justiça e juízo. Porque quem nos convence de pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Os batistas não estão nem certos nem errados. É isso mesmo. Agora, eu posso ter o Espírito que me convence e posso receber um revestimento específico? Está aqui, posso. E nem todo mundo recebe o mesmo. E aí os batistas tradicionais não aceitam isso. Mas também não discutem dons espirituais. Então é interessante a gente fazer a leitura. A cada um, em função da coletividade, é dado um tipo de dom. Então, uma coisa é a ação do Espírito sobre nós, trazendo-nos ao conhecimento a partir do discernimento, a partir do entendimento, a partir do conhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Espírito Santo agiu, pecado, justiça e juízo são a razão do meu arrependimento. A busca pela justificação, pela santificação, metoneia, a mudança de vida, se dá pela ação do Espírito Santo. Então, na conversão, de fato, o Espírito Santo já está agindo na vida do crente. E pode ser que um crente convertido não receba os dons espirituais. Nós temos pessoas assim na igreja. Até porque você vai entender que é dado pelo Espírito Santo, mas conforme se busca. É o Espírito quem dá, mas você tem que buscar. O indivíduo não quer buscar, o Espírito Santo não dará. Muito embora ele esteja salvo. Dá para entender? Está salvo? Está salvo. Tem gente lá que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas ele vai morrer. Ele vai morrer na sua insignificância. E é muito estranho isso, porque uma vez que o evangelho seja boas novas, eu, pelo menos, me torno testemunha. E é estranho você imaginar que uma testemunha não tenha, pelo menos, um dom. Porque quando você vai como testemunha em nome de Jesus, esse é o modelo dos 70, esse é o modelo dos 12. Expulsam demônios, operam maravilhas, sinais, prodígios. E Jesus vai dizer mais, farão obras maiores que as que eu já fiz. Maiores que estas. Então é muito estranho um cristão não se sentir atraído pela manifestação plena do Espírito sobre ele para a edificação da igreja, para que outros venham ao conhecimento da verdade. É estranho. Essa relação é muito individual, né? Porque, por exemplo, eu estou conversando com você, eu tenho termômetro. Quando Deus está agindo. É uma paz tremenda. Muito em paz. E o meu horizonte se alarga. Eu fui despertado para esse aprofundamento diante de algumas situações. Eu sempre fui induzido a crer que o sobrenatural é mais isso.
Alguém não tem esse alcance, realmente fica na dependência do outro. Vocês estão ouvindo o que o irmão Luiz está colocando? O irmão Luiz está colocando o seguinte, que ao longo da sua trajetória, ele foi ensinado e que é mais ou menos isso, a manifestação de Deus no meio da igreja se dará sempre de forma sobrenatural. E ele sempre criou essa expectativa, a expectativa de uma manifestação sobrenatural como evidência da... Mas não, né? Teologicamente, nem sempre. E aí ele está dizendo o seguinte, que agora ele se sente estimulado a pesquisar, a conhecer, a estudar, e ele vem entendendo que a presença de Deus em sua vida ou na igreja há de se dar a despedir manifestação de dons. Muito embora seja comum a manifestação dos dons espirituais quando o povo de Deus se reúne. Eu vou dar um exemplo. Eu posso passar horas e horas pesquisando um determinado tema e eu posso me apresentar disposto a ministrar aquilo que eu descobri, aquilo que eu estudei aos meus irmãos. Se o Espírito do Senhor não for sobre mim, essa palavra é morta, vazia. Uma palavra sem graça, sem sal. Tem uma manifestação do Espírito na forma de dons para comunicar uma verdade, um princípio, um ensinamento à igreja. Puxa vida, que palavra maravilhosa. Não. Que espírito maravilhoso está sobre ele. Que dom maravilhoso do Espírito foi dado a ele. Tem uma história que se conta de um ancião e de um jovem, ambos convidados e inscritos, participantes de um concurso de poesia, e os dois tendo o Salmo 23 como seu poema, como sua poesia de escolha. E conta a história que o jovem se levanta, recita: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", e quando ele termina, a plateia está de pé aplaudindo o desempenho magistral do poeta, do intérprete. Foi perfeito. No mesmo concurso, um velho se levanta, caminha com dificuldade até a tribuna, pega o microfone com as mãos trêmulas e leva 10 minutos para recitar o mesmo Salmo 23, com fio de voz, falando com muita dificuldade. E quando ele termina, a plateia está aos prantos, está chorando. E diz a história que os organizadores conversam com ambos os poetas, ambos os declamadores, e querem saber por que uma diferença tão grande entre o efeito produzido na plateia pela declamação do jovem e pela declamação do velho. E o jovem diz: "Eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu usei toda a técnica, eu impostei voz, eu usei a expressão facial, gestual, eu usei todos os mecanismos que eu conheço para me tornar efetivo na declamação." E aí, quando perguntam ao velho a que atribui o resultado de comoção, de quebrantamento na plateia, quando ele recita o mesmo salmo do jovem, ele responde: "É provável que este jovem conheça o salmo do pastor. Eu conheço o pastor do salmo." Uma coisa é a comunhão, a unção do Espírito sobre a sua vida como resultado do seu quebrantamento, como resultado de sua seriedade, como resultado de sua alma. Outra coisa é a tecnicidade, a eloquência, a didática, o uso das técnicas. Acontece isso com louvores. Eu coloquei no grupo da igreja, está no Facebook. Eu coloquei no grupo da igreja a questão lá do rapaz participando
do concurso lá do MasterChef. Que lindo aquilo. Você olha para o pessoal está comovido. Os jurados estão chorando. O que ele está dizendo? Ele está quebrantado, ele está comovido, dizendo que ele ama gente, que ele cuida de gente. Ele está contando o seu testemunho, a sua vida, sob a unção do Espírito Santo. É diferente. É diferente. Eu quero enfatizar algumas questões aqui. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela pode se manifestar sobre o culto e o inculto, o douto e o indouto, sobre o consagrado e sobre o leigo. Porque a sabedoria vem de Deus. Assim como o espírito de conhecimento, ele pode se manifestar sobre as duas extremidades. Agora, nesse sentido, eu não posso abrir mão do conhecimento formal, porque o Espírito pode me dar a revelação na forma de ação do Espírito sobre a minha vida e manifestação de um respectivo dom. Eu estou ali com uma quantidade enorme de livros de filosofia em cima do balcão. Dá trabalho. Mas eu posso pregar uma mensagem de domingo tremenda sobre a ação do Espírito Santo, se ele assim o fizer, mas falando sobre Platão, Sócrates, Confúcio, Maomé, Buda. Eu posso transmitir uma palavra de Deus tremenda, de fulcro, sabe, de alma, de verne, de fundamentação divina, a partir da contação da história do nascimento do Estado de Israel. Milagre puro do começo ao fim. Eu posso transmitir uma imagem de Deus e do amor de Deus, ministrando, usando como referência os campos de concentração, os campos nazistas. Eu posso transmitir uma mensagem de grande conhecimento, mas também de grande autoridade, ministrando sobre genealogias. E você não vê nada de interessante em genealogias. Tem gente que imagina genealogia como lista telefônica. Cultura inútil. Está lá porque tem que estar. E não é verdade. Deus trabalha através das gerações. De pais para filhos e de filhos para seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor visitará, a sua bênção será, a maldição também o será. Sobre a vida das gerações. Do amaldiçoado, do abençoado. Até que. Então, eu posso ter os dons espirituais manifestos ou manifestados através, mediante conhecimento pleno ou conhecimento nenhum. Eu não posso dizer assim, somente o camarada sábio, culturalmente, preparado culturalmente. Não. Eu vou estudar, e eu ensino isso para os meus alunos, a diferença entre alfabetização e letramento. O alfabetismo constitui-se na transmissão da tecnicidade. Eu ensino para ele vogal, consoantes, falo para ele sobre monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos. Falo para ele sobre oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ensino como ele identifica o hiato.
Eu posso ensinar fonologia, fonética, estilística, linguística. Mas o letramento respeita, inclusive como teoria, é um termo recente, é um termo que tem pouco mais de 20 anos, 30 anos. Mas o letramento admite o conhecimento de alguém que não seja alfabetizado. Ele conhece, sabe do mundo, às vezes, muito mais do que o analfabeto funcional, que é alfabetizado, mas é analfabeto, porque ele não consegue ler nada, ele junta letrinha, ele não consegue ler nada mais do que o ajuntamento de letrinhas. Então, eu tenho esse fenômeno. O fenômeno de você poder ter pessoas preparadas culturalmente, professores, doutores, pós-doc, pregando a palavra com unção e sem. E analfabetos ou letrados, apenas letrados, pregando a palavra com unção e sem. É bem verdade que se a Bíblia é minha referência, eu tenho que conhecer a Bíblia. E se eu conheço a Bíblia e eu sei que a Bíblia vai retratar a história de Israel, a história de Cristo, a história da salvação do homem, a história da origem, da queda, da restauração, da morte, da ressurreição, do arrebatamento, então eu tenho que conhecer. Não tem muito para onde eu fugir. Não tem muito para onde eu ir. Eu tenho que passar por aí. Sejam bem-vindos. Percebem, queridos? Até aí, tudo bem? Sossegadinho? Então tá bom. E aí, Mafei, tudo bem? Por favor, vamos abrir lá? Tem. Abrir só a porta lateral aqui. Eu já deixei a igreja acesa. Vamos fazer... Bom, provavelmente a gente não vai ter quórum, né? Provavelmente não vamos ter quórum, mas vamos cumprir a agenda. Estamos aí nos 5 minutinhos finais de aula. Pessoal, então, vamos lá de novo, ó. Mafei, minha chave está aqui, tá? Aqui é força de expressão, entendeu, Mafei? Aqui não é muito bem isso. Eu acho... Eu sei. Ela deve estar na porta da minha sala e na porta da rua. Provavelmente, eu acho, Mafei. Então, irmãos, os dons espirituais, vamos continuar a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, ó. Os dons espirituais, eles vão se manifestar, é bom levar as duas, viu, Mafei? Eles vão se manifestar através de... Achou as duas? Só essa? Mafei. A outra porta está aberta? Não. Pessoal, só um minutinho. Eu acho que eu deixei... Essa aqui está fechada. A porta da aberta. Vamos abrir só a porta lateral. Aqui também está fora. Não. Com certeza está aqui. Vamos lá. Agora, olha só, para a gente fechar com chave de ouro. Olha só, a gente está lendo 1 Coríntios capítulo 12, lemos até o versículo de número 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Olha que beleza. Você busca, ele dá, mas a cada um como quer. Agora, olha só, um corpo, muitas partes. Olha a continuidade da tratativa dos dons espirituais.
É a célebre palavra sobre o corpo. Multipartite. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que pareciam mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele, e com ele se alegrarão. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Voltamos lá. Em segundo, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. E os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. Olha que coisa curiosíssima. Aqui eu tenho a junção de dons ministeriais, a descrição de alguns dons espirituais, aí a gente volta lá em cima. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos lá em cima. Ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes formas de atuação. Então, quando você chega na obra, e em obreiros, e em atuação, você tem a miscigenação de dons espirituais, de dons ministeriais, as habilidades naturais também vêm para esse pacote. Aí amanhã a gente vai ver que quem dá o equilíbrio disso tudo é o fruto do Espírito. Você vai entender lá no final dessa palavra essa característica multipartite do corpo e essa consciência de que ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém merece mais honra e ninguém tem menos honra, a partir do entendimento dado pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai tratar o caráter, o comportamento. O fruto do Espírito vai regular a partir da ação. É por isso que dons espirituais são fruto do Espírito, dons ministeriais são fruto do Espírito, dons naturais são fruto do Espírito. Esquece. O indivíduo pode ter um ouvido maravilhoso para a música, mas se ele for um mau caráter, se ele for um egoísta, um ser abjeto, o instrumento desse cara não vai adorar a Deus. Pode ser um professor, doutor, mestre, especialista, pode ser um graduado, não interessa. Se não for humilde, se não tiver o coração segundo o coração de Deus, será um ser abjeto, execrável, desnecessário no corpo. Vira joio. Vira joio. Eu quero terminar essa 1 hora de aula de hoje, essa aula reduzidíssima, dizendo para vocês o seguinte. E aí a gente poderia, eu amanhã retomo o tema e trago